Eu e meu pai fomos capturados juntos, torturados juntos, e fomos, durante 2 dias meu pai foi torturado. Minha mãe e minhas irmãs também foram capturadas, não sofreram violência da tortura física sistemática, mas foram espancadas, foram ameaçadas. Uma das minhas irmãs sofreu violência sexual. Eu fiquei quase 6 anos em cana, fiquei sem processo, portanto sem nenhuma condenação. Você sabe onde você está? E eles mesmos respondiam, você está na sucursal do Ministério. Tive um professor de geografia no ginásio que ele ficou quase um mês sem dar aula e falavam que ele estava doente, mas na verdade ele não estava doente, ele tinha sido preso para averiguar alguma coisa. Primeiro a gente estava em sala de aula, já do começo de 69, lá na Condessa do São Joaquim, a figura chegou na porta, 2 caras vestidos de terno preto, gravata, com cara de mal, chegaram, abriram, junto com o reitor, abriram, fulano de tal, ciclano de tal. Era um que estava até sentado do lado da gente, levantou e foram. Não voltaram mais na faculdade, a gente não viu essas pessoas voltarem para a faculdade, e tivemos notícias, segundo o reitor, o pessoal foi perguntar, não tinha notícia nenhuma se tinha desaparecido, se não tinha desaparecido. Eram levados como prisioneiros e jogados no fundo. Não era carrinho de bonitinho, não senta aqui, não. Era camburão mesmo, daqueles camburão Chevrolet, Brasil lá, era feio, era feio. As prisões ocorriam no sentido de evitar, claro, contra-revoluções, que é o que eles chamavam, mas principalmente o espalhamento de ideologias que o governo, que os militares não concordavam. Nossos líderes do centro acadêmico sempre eram chamados pelo DOPS para depor. Mas como eles não tinham, a gente fazia até, a resistência, a gente se organizava, fazia até chapa, como que é? Chapa laranja para preservar os líderes que tinham envolvimento maior, né? As prisões eram ocorridas de maneira explícita ou implícita. Havia prisões feitas no meio da rua ou aquelas onde eles estouravam os famosos aparelhos. O que eram os aparelhos? Eram locais onde ocorriam reuniões que eles qualificavam como reuniões de militantes de esquerda. Havia prisões baseadas em muita investigação, em delações, e as torturas eram feitas para que os presos delatassem os seus parceiros e colegas em alguma suposta conspiração. E meu irmão participava, ele estudava na PUC em São Paulo, então, aliás, ele na época era secundarista também, mas ele já participava um pouco dos grupos estudantis ligados à igreja. Aí ele ingressa na Ação Libertadora Nacional e ele é desaparecido político. Eu não chamo de prisão, né, porque aquilo era um sequestro, e eu chamo de captura, né, que o exército nos capturou. Então, eles montaram uma emboscada, que a gente foi encontrar com um companheiro, eles montaram uma emboscada e quando a gente chegou para encontrar com esse companheiro, ele tinha sido preso, tinha sido torturado, e ele entregou onde ia encontrar com a gente. E aí foi na Avenida Vergueiro, número 9000, né, que tem até existe ainda, tem uma pracinha, tem uma padaria na esquina, e a gente entrou com o carro, parou uns 50 metros e ele estava colaborando com os caras. Ele foi até nós. E aí quando foi até nós, os caras caíram em cima, né, metralharam o carro, bateram com outro carro na frente para a gente não conseguir fugir. E aí nós fomos capturados ali. E eram torturas que eles haviam aprendido, por exemplo,
em treinamentos feitos pela CIA, por agentes norte-americanos. Aqui em São Paulo, na região da Vila Mariana, havia a famosa delegacia do delegado Fleury, onde nos seus fundos, nas suas salas adjacentes, eles torturavam os presos políticos com choques, com ratos, com correntes, intoxicando-os com fumaça de escapamento de veículos. Eu tenho um amigo, falecido já, o Guzmão. Ele foi fazer um curso, ele era organizado clandestinamente. E ele fez geografia com a gente, era monitor de classe, aí foi fazer um curso, ganhou uma bolsa para ir para a União Soviética fazer um curso numa universidade de lá da União Soviética. Quando ele voltou, ele entrou na ficha do Fleury e o tempo todo ele foi perseguido. Então, chegou a ser preso, aí sim, na escola. Você era interrogada na Operação Bandeirantes, que era o DOI-CORT, pelas 3 equipes. Eram interrogatórios de 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas. É muito difícil falar da tortura, o grau de tortura, mas vamos dizer que eu sou do grupo que sofreu menos. Dali fomos levados para uma delegacia perto, né, a 37ª delegacia que tinha, e ali houve a troca dos carros, né, os carros da emboscada trocados pelas viaturas do DOI-CORT, que não eram viaturas pintadas de preto e branco, nem sirene, mas eram as famosas C-14, né, que era assim, reconhecida como carros da repressão, né. E de lá fomos para o DOI-COD, né? Fomos levados para o DOI-COD para a sessão de tortura. Né? E a gente estava pichando muros, né, contra a ditadura, as palavras de ordem. E aí, na hora que a gente viu, a polícia já estava junto, né, prendeu todo mundo. Aí a gente foi preso, levaram a gente primeiro para o DEIC e depois para o DOPS. Né, para fichar, e eles foram soltando as pessoas e ficou eu e uma outra menina, as mais novas, né, que a gente passou a noite preso lá no DOPS. O Departamento de Ordem Política e Social, o DEOPS, é a polícia política mais antiga do país e atuou entre 1924 e 1983. O DEOPS ficou conhecido durante a ditadura civil-militar, por ser um centro de repressão e tortura, que operava também na instauração de inquéritos e produção de informações sobre setores vigiados da sociedade. Quando a gente chegou lá, os caras, eles abriram o porta-mala e tiraram a gente de dentro do porta-mala e dizendo, olha quem nós pegamos. O Roque, que era o meu pai, o nome de guerra do meu pai, e o filho dele, o Teobaldo, né, que era o meu nome de guerra. Aí me deram um soco na nuca, eu fui para frente e quando eu voltei a ficar ereto, né, eu estava com uma algema prendendo o meu braço esquerdo, meu pulso esquerdo, para o pulso direito do meu pai. E quando eu voltei, começou uma pancadaria e nós tínhamos como decisão não apanhar, nós vamos brigar. Né? Então a gente começou a lutar contra eles. Né? E aí foi um espancamento tão violento que a algema se rompeu. Né? E aí eles nos espancando, a população, que atrás do DOI-COD passa uma rua em cima, né? E o muro era baixinho, né? E aí a população foi para lá e começou a gritar, parem com isso, parem com isso. E eles deram uma rajada de metralhadora para cima e gritaram, né? Vão embora, vocês não têm nada a ver com isso, né? E continuaram nos espancando até nos dominar e nos levar para a sala de tortura. Aí eu fui colocado no pau de arara, meu pai em frente na cadeira do dragão. E aí choque elétrico, espancamento, afogamento, todas as coisas que se prolongaram por 2 dias. Né? Isso aí, 2 dias direto, né? Não tinha horário de descanso.
Agora eu quero ver se você fala ou não fala. A gente ficou numa sala, não ficou numa cela, mas tinha um guarda lá, um policial que ficou, a paisana, ele ficava desmontando e montando a arma, desmontando e montando a arma. Então era aquele clac, 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 clac. Sabe assim? Então você ficava numa tensão danada. E eu acho que eles queriam ver mais se a gente falava alguma coisa mesmo entre a gente, né? Se tinha alguma conversa, se a gente falava. Mataram meu pai 2 dias depois. Minha mãe e eu fomos levados, depois de um mês, fomos levados para o DOPS. As minhas irmãs já tinham ido para lá. E aí elas foram depois para o presídio Tiradentes e eu fui mantido escondido, desaparecido, né? Durante uns 7 meses, mais ou menos, né? 6, 7 meses. E aí, depois quebraram a minha incomunicabilidade, ou seja, apareceram comigo, como se eu tivesse acabado de ser preso, e me levaram para o presídio Tiradentes. Fiquei um mês, nem isso, e imediatamente me sequestraram e levaram para a penitenciária do Estado. Fiquei 2 meses escondido lá, e aí os caras me forçando a renegar tudo, ir para a televisão, dar uma declaração a favor da ditadura. Eu me neguei, obviamente, obviamente fui espancado, aquela coisa. E depois de 2 meses me devolveram para o presídio de Tiradentes. Depois eu fui levado para Taubaté, aí sim eu fiquei parado lá durante 3 anos, né? Que é um misto de presídio com hospício, né? Manicômio. Que lá estão é um presídio de segurança máxima, que tem lá os presos mais violentos, que cometeram os crimes mais hediondos. Mas a sorte que logo que a gente entrou, quando eles levaram, tinham 2 senhores que eles eram advogados. Quando eles viram a gente passar, eles perguntaram, né? A gente falando, nós somos presos pichando o muro e tal. Aí falamos os nomes e eles foram atrás, né? Tal, avisa tal lugar. Aí eles que avisaram as pessoas. Olha, quando eu saí da cadeia, o último dia que eu fiquei o dia inteiro no DOPS, né? Que os caras me levaram para lá e ficaram me interrogando, filmando, fotografando e tal. E quando já estava à noite, entrou um delegado e falou assim, você sabe que nós vamos te matar, né? Aí eu, como sempre, respondi, né? Falei, sei, mas vou dar trabalho, né? Aí ele fez assim, né? Para ir embora, né? E aí me tiraram e saí, né? Estava na porta lá minha irmã Yara e o advogado, o Luiz Eduardo Greenhalgh, e aí saí olhando para tudo quanto é lado, achando que ia morrer ali, né? E depois eu passei quase 3 anos com eles me seguindo dia e noite, aonde eu ia, tinha um carro ou pessoas. Só que assim, aonde eu ia, eu denunciava, porque era, como eu tinha dito, vou dar trabalho. E eu tive um colega que eu considerava, que eu achava ele um charme. Eu confesso a vocês, vou contar assim os detalhes. Sabe aquele colega que você acha um charme? Era um cara envolvido politicamente, que tinha posições que eu... Ele se chamava Luiz Eduardo Merlino. E esse colega, ele foi preso, torturado pelo Jesus Cristo, inclusive. E, inclusive o Jesus Cristo diz, já matamos um, que é o Merlino. Você quer ser a próxima? A Justiça de São Paulo condenou o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra a pagar indenização por danos morais à família de um jornalista morto durante a ditadura. O jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino morreu em julho de 1971, quando estava preso no DOI-CODE, a polícia política em São Paulo, então comandada por Brilhante Ustra. Eu tinha um vínculo afetivo, eu tinha um vínculo visual, porque às vezes você fala de um morto que você não conheceu, é diferente você falar daquele que nem, sei lá, morreu o teu irmão, poxa. Para o outro não vai ser como você que viveu com o seu irmão, né?
A Operação Bandeirante OBAN foi uma organização criada em 1969 com o objetivo de desarticular movimentos de oposição ao regime militar. Era formada pela integração das polícias estaduais, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Dentre os métodos aderidos pela organização estavam a perseguição e a captura de pessoas ligadas a grupos revolucionários, além da tortura e execução de algumas delas. Ele é preso, a gente avisa a mamãe começa a procurar o advogado, chega até a Operação Bandeirantes, porque aí o que é que acontece nesse momento? Eles começam a prender pessoas do entorno dele, de quando ele era adolescente, quando ele era secundarista, quando ele estava na faculdade. Então, vários colegas, várias pessoas que a repressão sabia que conhecia ele, começaram a ser presas, né? O corpo dele nunca foi entregue, não é? Então, isso significa que a gente vive, muito embora a gente, racionalmente, a gente sabe que ele está morto, mas a gente vive num velório há mais de 50 anos, né? Que se ele, 53 anos mais exatamente, é como se a pessoa morresse a cada dia. Não houve, por parte da sociedade civil, uma compreensão profunda do que foram os 21 anos de governos militares no Brasil. Ainda existem grandes disputas em relação ao campo educacional e aquilo que chega nas escolas. Eu acho que é o exemplo do que aconteceu lá em 2011 em relação às cartilhas do programa Escola Sem Homofobia, que depois foi apelidado como Kit Gay, né?